Oi, tudo bem, professor? O nosso trabalho é sobre doping no ciclismo. Meu grupo é o Wilson, o Eric e o Washington. O doping no ciclismo é um tema bastante discutido e controverso. Trata-se do uso de hormônios do crescimento e anabolizantes para fins estéticos de melhorar desempenho e performance. Mas quero perguntar para o Eric, por que o doping no ciclismo é ruim? Bom, André, o doping no ciclismo a gente pode dizer que é benéfico para o atleta, né? Que ele vai poder desempenhar melhor, conseguir números melhores, ter em si basicamente um rendimento melhor do que ele já produz fazendo um treinamento normal. E com o doping, um malefício que acontece é tipo prejudicar as funções comuns do corpo dele, que é tipo batimento cardíaco, respiração, questão de crescimento dele, de hormônios, desenvolvimento às vezes de seios, perda de cabelo, engrossamento da voz. Da mesma forma, tipo um hormônio chamado eritropoetina, que é o EPO, ele faz com que estimula as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do corpo, que está no sangue, para transportar mais oxigênio, facilitando para o atleta o melhor desempenho na questão cardiorrespiratória dele. E o que eu sei é que tem talvez um documentário na internet, Netflix, se alguém sabe qual que é. Bom, tem um documentário bem interessante, que o nome dele é Icarus. Ele foi, inclusive, foi eleito no Prêmio Oscar em 2017 como o melhor documentário. Falando um pouquinho sobre ele, é um ciclista que ele, inicialmente, ele queria provar o uso do doping, e ele fez da seguinte forma: ele foi numa corrida amadora lá da França, e nessa corrida amadora ele foi primeiramente sem doping, para ver como que ele Se desempenhar. exatamente, como ele se desempenhava. Foi lá, conseguiu uma ranqueação boa, só que ele achou estranho que teve um personagem que é muito conhecido chamado Lance. Ele foi um dos altos campeoníssimos, porém, depois de anos descobriram que ele usou doping, e ele ganhou 7 vezes o Tour, que é um dos mais... De França, né? Exatamente, o mais disputado do ciclismo. E ele achou estranho porque ninguém descobriu sobre ele durante tempos. Então o protagonista, o nome dele é Fogel, e ele resolveu se dopar para que pudesse provar que como sistema não era tão eficaz assim. Então ele acabou consultando o químico, que o nome dele é Grigori, e é um russo, e inclusive ele foi um dos responsáveis da equipe russa para dopagem. Qual equipe? Oi? Qual das equipes? A nacional ou olímpica? Olímpica. Olímpica. E esse químico, ele fez todo o desenvolvimento, e ele falou pro protagonista, que também é o diretor do ICA. Ele falou uma coisa? É que geralmente, quando os atletas fazem fazem um tempo o uso de substâncias ilícitas, mas por causa, tipo assim, para bular o sistema, ele suspende de 3 a 6 meses antes da competição oficial para bular o sistema. Então o que eles fazem E o exame antidoping dá negativo. Porque se der positivo, que já teve casos, depois, tipo assim, que eu vi numa coisa, que a pessoa, tipo assim, teve seus títulos cassados, porque provou que, tipo assim, que essa pessoa estava fazendo uso de substâncias ilícitas. Exatamente. E também eles citaram sobre o EPO, que inclusive é uma substância que modifica os glóbulos vermelhos e aumenta a oxigenação, fazendo que o atleta não tenha, que
consegue resistir mais à fadiga. Continuando o raciocínio, que na segunda prova ele foi com dopagem, inclusive teve relatos dentro do vídeo que ele injetou até nas nádegas e também na coxa, só que na coxa ficou tão resistente que ele teve que partir nas nádegas. Depois de muito tempo também, fizeram vários testes para ver se ele teve alguma melhora. De fato, o doping melhora o desempenho do atleta, mas o utilizamento dela é outro quesito que vai ser abordado daqui a pouco. Mas Pode falar. E também não é, tipo assim, essas são, pelo que tava no site, o eritropoetina é uma droga mais usada, mas além dessas drogas, tem mais tipos de drogas, dependendo do atleta, ele pode decidir, dependendo da pessoa, usar determinada para um fim de desempenho. Tem vários, eu vou citar alguns dos quais eu pesquisei, uns tipos de droga que se tem também não só o eritropoetina, mas também outras drogas que se usam muito. O furosemida, o anastrozol, clomifeno, enobasab, menfetamina, oxandrolona, eritropoetina e vários outros. Inclusive, todas essas que ele citou, tem uma que também é presente no filme, que é o HGH, que essa aumenta a força e a resistência do atleta. Então, daí, depois dessa dopagem que ele fez, com todo o esquema, ele foi fazer a prova e realmente provou que o uso da dopagem em si, né, nessa competição foi eficaz para ele. E, inclusive, um dado também importante, que dos 20 ranqueados, todos eles usavam doping. Então, tipo, chega a ser bizarro nesse sentido. Se alguém quer comentar sobre ele. Acho que eu acho. Agora, tendo esses resultados das melhoras, eles ainda valem a pena com tanto malefício, não? Será que vai estar alto? Eu vou baixar um pouco mais aqui. Será que eles valem o malefício? Porque o desempenho melhor, mas dá pra ver. Quantos eles usavam os atletas? Os atletas acabavam, porque vale a pena. Você vai lá, compete, tudo, treina, e a pessoa do lado tá na fala, melhora por isso, e você perde para essa pessoa. A questão é saber com tanto malefício que é isso aí, e acaba influenciando em outras áreas como a academia. Uma academia que tá cheia, mano. Então, tipo, resumindo, a curto prazo é bom, né, pra quem gosta, mas a longo prazo é bem prejudicial na questão do corpo humano em si, certo? Mas também tem aqui uma questão também que eu acredito que se fosse eu para competir no ciclismo, eu não usaria o uso de hormônio, porque a gente sabe que, tipo assim, pra gente competir uma pessoa com uso de esteroides anabolizantes, seria o hormônio do crescimento, seria justo se, tipo assim, todo mundo usasse. Mas também tem um esporte onde todos os ciclistas levam a sério e não fazem uso de doping, tem um sistema mais limpo e mais justo. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre em questão de desempenho do atleta, assim, maneiras de conseguir sem o uso de qualquer substância ilícita. O que vocês acham? Então, tem toda essa questão que você realmente citou. Por exemplo, se você usar doping, por exemplo, o atleta que não está usando doping, ele está tendo uma certa desvantagem. Na verdade, nem certo, ele está tendo uma desvantagem. É tipo, mas se você vê pelo lado do público em si, você vê, tipo, se todo mundo tá utilizando doping, realmente, você vê um super atleta numa competição que todo mundo quer ver. Mas é realmente certo fazer isso? Eu acho que não. Porque, por exemplo, você está sendo injusto com as pessoas que não estão usando doping, além do malefício que ele causa no teu corpo. E tem também uma questão, tipo assim, para melhorar, tipo assim, a PTP, que na verdade que nem sempre se a gente, tipo assim, algumas pessoas podem pensar que nem sempre, quanto mais anabolizante eu tomar, eu vou ser melhor.
Tem muita questão de genética, fatores. É isso. E para melhorar essa questão tipo, de não ter que usar o doping, é você criar uma rotina. Que é acordar cedo, dormir, descansar bem, Alimentação balanceada, alimentação, Sono. treinamento adequado, que é tipo localizado para o que você quer fazer. Então, o ciclismo é membros inferiores, explosão em velocidade. Tipo, precisa de treinamento superior, porque a pessoa vai só depender da perna e resistência, claro. E fazendo, tipo assim, além de, para melhorar o desempenho, se além de fazer esse treinamento da perna, fazer, tipo assim, exercícios que eu já vi pessoas fazendo, exercícios que fortalecem o pulmão, tentar fazer, tipo assim, coisas que melhora isso daí, eu já fiz exercício pro pulmão e ajuda muito na hora de correr, também ajuda muito a melhorar o desempenho. Mas Se você for pensar bem, tipo, até tem entidades que negam realmente o uso da doping, porque eles veem que isso não é justo para os atletas. Inclusive no documentário do Ícaro, tem uma parte que o químico russo, o Grigori, ele faz um buraco na parede para que trocassem as urinas que usavam do doping para a urina nova, isso no período noturno. Ou seja, tipo, também tem a questão que é governamental e também a questão política. Inclusive até na Rússia, o Putin, que era o presidente, ele também estava sendo acusado nesse esquema. Ou seja, tem todo esse quesito também do doping. aí também tem uma questão de, tipo assim, que eu quero citar aqui, que é a mais conhecida e respeitada agência mundial de antidoping é a ADA, mas tem outras também agências antidoping nacionais que atuam em cada país para garantir a integridade do esporte. Mas eu queria perguntar para vocês, tipo assim, sobre questão, vocês têm um de interesse, talvez alguma coisa em seguir por esse lado da corrida, assim? Não tenho nenhum interesse, porque, como já foi citado aqui várias vezes, né, o malefício que ele traz para você é muito prejudicial. Eu prefiro realmente ter que treinar, ter que suar, ter uma alimentação boa, não utilizar drogas em geral, que isso também é bom para a tua saúde, então, para tua resistência cardiovascular, tudo isso. Então, eu não aprovo o uso do doping. Então, acho que seria nesse sentido. E você, a sua opinião, E vocês dois? E você, Eu Washington? acho que não, mas seria mesmo que tudo isso, o desempenho que ele aumenta pararia de uma hora e você teria que ficar com só os malefícios da vida. A vida toda uma rotina. Por exemplo, antes mesmo da competição, o atleta não perde de desempenho, vamos dizer. E se o cara parar de usar? Minha opinião também é a mesma deles, não usaria, prefiro também sofrer, é o pior caminho, às vezes acho que mas a longo prazo vai ser saúde, bem-estar para mim também, tanto físico quanto psicológico. Se eu for pro doping, posso acabar estragando no futuro. Eu também, na minha questão, se eu fosse, eu faço musculação, e se eu for, tipo assim, em questão da musculação e ciclismo, o meu objetivo é ser uma pessoa natural, eu nunca usaria nenhum tipo de substância proibida ou enriquecimento anabolizante, porque eu vejo que, tipo assim, não, tipo assim, a pessoa, tipo assim, quando usa, ela tem o que o hormônio te dá, também te dá um pico muito alto, mas depois quando você para por um tempo, você vai perceber que geralmente muitos atletas voltam basicamente na estaca zero. Daí o que eu quero, como eu sou uma pessoa natural, ela vai conquistando no limite fisiológico dela, da genética dela, e ela vai, tipo assim, enquanto ela estiver treinando, ela vai mantendo isso. Por exemplo, uma pessoa, tipo assim, ela é natural e ela para um pouquinho de treinar. Quando ela volta depois, pouco tempo depois, por causa tem a memória muscular, ela volta basicamente no mesmo nível. Se ela, uma pessoa que é hormonizada
ela, tipo assim, ela para de treinar, ela volta nessa cansada e se ela for voltar a treinar, ela não volta com o mesmo desempenho, mesma quantidade de massa muscular que tinha antes, porque o que o mandar é ter, tipo assim, muitas vezes a vida é temporária, a gente pode ver muitos exemplos de atletas. Pra finalizar, né? Resumidamente, é isso, né, gente? Ninguém concorda. E podemos encerrar. Isso aí, gente. Obrigado muito pela atenção, todos que estavam assistindo. Nos deem like, compartilhem. Compartilhe, vai dar aquele joinha. E é isso, gente. Muito obrigado. E também, professor, nota 10 pra gente.